Salve comunidade tricolor, tudo bem com vocês? Chegamos com o sexto, né, com um jogo que tem tudo a ver com o nosso adversário desse sábado, às 7 horas da noite no Maracanã, né, o Atlético Goianiense. Né, e eu vou falar de dois jogos que eu vi, né, os jogos que eu vivi contra o Atlético Goianiense. O primeiro em 1986, o segundo em 2011. O de 2011 eu tenho certeza que você se lembra, porque ele é épico, ele é sensacional. Antes disso, eu quero dizer que não teremos Ganso contra o Atlético Goianiense hoje à noite no Maracanã. A tendência é que Fernando Diniz escalhe o Natan no lugar do Ganso, é uma solução óbvia, né? Algumas especulações dão conta de que ele pode colocar o William Bigode, e aí o Fluminense iria numa espécie de 4-2-4, né? Dentro daquela coisa do numerário, né? Porque dentro de campo a coisa se modifica, né? Visto o jogo contra o Atlético Goianiense, né? O Bruno do Pitaco Tricolor falou muito bem de que em algum momento tinha duas linhas de 5 na marcação, né? Então você pode começar num 4-2-4, mas de acordo com o que se treina durante a semana, esse 4-2-4 pode ser na linha ofensiva, né? E na hora de baixar as linhas para marcar, você pode estar com um 5-5-0, um 5-4-1, né? Então, assim, se apegar só a números, né, sem analisar a movimentação e a variação tática durante o jogo, né, que tem que acontecer, né? E esse é um grande problema, por exemplo, do Abel, né? O time dele joga sempre do mesmo jeito, né, durante o jogo e muda essa formação tática apenas quando há uma alteração de algum atleta, né? Tira um volante, coloca um atacante, então você fica mais ofensivo, teoricamente, né? Ou vice-versa, né? Também teoricamente. Então a tendência é o Natan no lugar do Ganso, que está suspenso, e o Nino está disponível para o jogo. Né? Não sabemos se ele vai jogar, porque o Manuel está muito bem. Quem não está muito bem é o David Braz. Né? Mas ainda assim, vem jogando Manuel e David Braz. Se entrar o Nino, o Manuel não joga pela esquerda. Né? Será que o Nino vai jogar pela esquerda? Né? Ou será que ele vai manter? Acredito que ele vai manter a dupla de zaga, que tem sido eficiente. Né? Apesar dos 3 gols que tomamos do Atlético. E assim, foram 2 em falhas individuais em saída de bola. Né? Uma do Fábio e uma do Arias. Né? E a outra nos estertores do primeiro tempo, né, do acréscimo dado pelo Voaden. Aliás, por falar em acréscimo dado pelo Voaden, né, o problema não é chegar quase aos 50 minutos quando ele deu 4 minutos de acréscimo. Né? Como bem disse o comentarista lá da central do apito lá, aquele que usou imagens de TV num Fla-Flu em Volta Redonda quando não podia, né? Quando você dá 4 minutos, você vai de 49 minutos a 49,59. Você pode terminar nesse minutinho aí, são 4 minutos de acréscimo. Esse não é o problema. O problema é que ele deu 4 minutos e eu não entendo como uma necessidade de ter dado 4 minutos naquele primeiro tempo. Mas enfim, ganhamos o jogo, isso que importa. Né? E o nosso adversário, o Atlético Goianiense, eu já fui a 2 jogos, né, contra esse adversário. O primeiro em 1986, no dia do meu aniversário, fomos eu e uns amigos de escola, fomos ao Maracanã, né, pelo Campeonato Brasileiro, e foi uma pelada monstruosa. O Fluminense tinha um grande time, não era mais o time do Tri, né, já tinha modificado algumas coisas, o Branco tinha saído, o lateral era o Eduardo e tal, mas ainda era um grande time, né, mas jogamos foi mal. Né, e aquele 0-0 foi uma coisa horrorosa, né, e para fechar, né, com chave de ouro, faltou luz no Maracanã. Né, o jogo começava às 5 horas da tarde, né, então no segundo tempo, já anoitecendo, faltou luz, os refletores apagaram, e naquela época não é que nem hoje, que volta rapidamente, demorava para voltar, porque precisava esfriar e depois esquentar e vai acendendo aos poucos, né, e a torcida irritada, né, começou a gritar bureta, 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 não vou falar aqui o palavrão, né, porque a irritação era total daqueles 15 mil de sempre que estavam lá no Maracanã naquela tarde, se eu não me lembro se era sábado ou se era domingo, né, mas foi o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense que eu vi. O segundo certamente você lembra, em 2011 em Volta Redonda, né, eu tinha acabado de voltar de Recife, onde eu morei em 2010, e uma amiga, Vanessa, falou assim: poxa, Alê, você não vai ao jogo, não? Eu falei: caraca, sair de Campos para Volta Redonda, cara, tem que ir pro Rio, do Rio para Volta Redonda vai ficar caro e tal. E aí ela falou assim: não, cara, a gente vai de carro com o Diego.
vambora e tal. E aí eu me animei e parti pro Rio, encontrei com ela em alguma estação do metrô que eu não sei qual, não me lembro, né? Acho que descemos em Inhaúma, na Pavoro, sei lá onde que a gente desceu, né? E pegamos o carro com o Diego e fomos pra Volta Redonda. Chegamos lá, ficamos no barzinho e tal, com os amigos, teve uma tretinha lá de um membro da Yang com mala, o cara que tava enchendo a porra do saco, né? Mas nada demais, nada grave, ninguém foi preso, né? E fomos pro jogo, né? E no jogo tinha várias pessoas da FluTT lá e, né, algumas pessoas ficaram onde eu estava, né, que era junto das torcidas organizadas, porque o vovô aqui canta muito mais que essa molecada que vai pro Maracanã cheia de frescura. E aí a gente estava lá e aí a Camila, a Alessandra, a Cristina ficaram atrás do gol à direita das sociais do Raulino de Oliveira, né? E aí me mandaram uma mensagem: espero que você tenha vindo de meia, porque no jogo que eu tinha ido ao Rio antes tinha sido a derrota para o Bahia por 1-0 na estreia do Abel, gol do Jobson, né? E aí assim que mandaram essa mensagem começa o jogo, 1-0 Atlético Goianiense. 2-0 Atlético Goianiense, eu falei, pô, lascou, é melhor a gente ir embora, voltar pro Rio, para eu voltar para Campos, viagem, muitas horas de viagem, né, já tô pé da vida aqui e tal. Aí fui lá me despedir das meninas e aí me chamaram de pé frio, aquela coisa toda, e gol do Fluminense. Volto eu para a área das torcidas organizadas. E aí empatamos o jogo e lá no finalzinho, né, aquele gol do Rafael Moura, aquele milagre daquela virada, né, e aí eu mandei a mensagem: pé frio, né? Quem é pé frio, minha querida? Não tem pé frio aqui não. Os grandes títulos do Fluminense eu estava, né, tirando 2012 lá em Presidente Prudente e 2010 que eu morava em Recife, os grandes títulos do Fluminense eu estava presente, minha filha. Para com isso, negócio de pé frio, né? Então foi um jogo épico, né? Uma vitória 3-2. Eu vi gente se jogando na arquibancada, rolando na arquibancada, porque realmente foi uma virada absolutamente espetacular em Volta Redonda. Muito típico, né, dos times do Abel, né? Em 2005 o Fluminense cansou de ganhar jogos lá nos acréscimos, né? E muita gente dizia: o Fluminense acredita até o final. Não, o Fluminense joga mal até o final. E aí na qualidade individual de algum atleta acaba acontecendo o gol no final. É essa a característica do trabalho do Abel. E foi assim nesse jogo contra o Atlético Goianiense, em Volta Redonda, em 2011. Né? Uma boa lembrança, 11 anos atrás. Saudade de ver um jogo com essa galera. Vanessa, um beijo, saudade de você. E para você, tricolor, me escuta. Não vou falar aquela coisa da torcida do Fluminense que ama ficar falando do rival. Me escuta, se não comprou ingresso, vai pro Maracanã e compra, né? Compra o ingresso, vai pro jogo, é hora de lotar. Vascaíno zoando o tricolor, dizendo que a gente não enche o Maracanã. A gente não enche mesmo, a torcida não vai, né? E, porra, depois de ganhar de 5-3 do campeão brasileiro, jogando da forma que jogou, jogando o que jogou contra o Flamengo, mesmo com a derrota, tendo feito 10-1, o Oriente Petroleiro é fraco. Tá bom, é fraco, mas metemos 10-1, né? O Fortaleza é forte, ganhou do Flamengo, entendeu? Nós ganhamos dele lá. Fortaleza é o quê? O Manchester City, né? Nós ganhamos do Fortaleza lá. Não ganhamos do Curitiba porque fomos assaltados, entendeu? Não ganhamos do Juventude porque não teve futebol, teve lá um lama-bol, um pântano-bol, né? E aí a torcida não vai, cara. Não sei, é parcial, mas não acredito que tenha passado de 20 mil. E ter menos de 45 mil pessoas hoje no Maracanã é uma absoluta vergonha. O Vasco amanhã vai meter 60 mil. E você, tricolor, vai continuar fazendo anos açucarado para ir pro Maracanã, para ir pro jogo, para apoiar o Fluminense? Para com isso. Um grande beijo, um grande abraço e a vitória hoje. Valeu!